A nossa aula de hoje vai ser sobre contrato, tá? A gente vai ter, na verdade, vamos ter dois momentos, que vai ser o momento ao vivo e esse momento que vai ser gravado, tá bom? O momento ao vivo vai ser na plataforma Zoom e eu vou disponibilizar dentro do instante a senha de vocês, para vocês terem acesso. E vamos iniciar do contrato. Também vou dividir também esse assunto, ponto 6, em dois momentos, em dois vídeos. Tá? Então, vamos lá. Contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, que significa dizer acordo das partes e sua manifestação externa, pois depende de mais de uma declaração de vontade que sujeita as partes à observância de conduta idônea, à satisfação dos interesses de que regularam, visando criar, modificar, resguardar, transmitir ou extinguir a relação jurídica. Então, o contrato é a declaração de vontades, tá? Entre uma ou duas ou mais pessoas, tá? E a necessidade de se fazer o contrato é porque está ali externada a vontade de mais de uma pessoa e mais de uma vontade. A formação dos contratos. Manifestação de vontade. Para a existência do negócio jurídico é necessário o requisito da declaração de vontade, que pode ser expressa ou através da lei ou tácita, tá? Então, para a existência do negócio jurídico é necessário o requisito de declaração de vontade, que pode ser expressa na lei ou tácita, tá? Negociações preliminares. É preciso que haja uma declaração de vontade de forma preliminar, para depois a formalização do contrato. Então, o contrato resulta em duas manifestações. A primeira é a proposta, que dá início à formação do contrato, e a segunda é a aceitação daquela proposta. A proposta é toda a iniciativa de um contrato que deve conter todos os critérios para a realização do negócio jurídico. A aceitação é a concordância das partes envolvidas com o termo proposto. O momento de conclusão do contrato é um momento que é considerado formado o contrato entre duas ou mais pessoas, que está ligado pela ocasião da aceitação. É a assinatura do termo, né? Do instrumento do contrato. A classificação da espécie de contrato. Quanto ao efeito unilateral, consiste num contrato que só uma das partes tem a obrigação e quanto a outra apenas concorda com o termo, como é o caso do contrato de doação pura. Bilateral é o contrato no qual a prestação, a contraprestação estipulada entre as partes, como é o caso do contrato de compra e venda. Plurilateral trata-se da possibilidade da existência de vários polos no contrato, cada um com seus deveres e direitos distintos, sendo a vontade própria. Quanto à classificação, gratuito ou desinteressado, dá-se quando apenas uma das pessoas ou uma das partes tem a vantagem em razão da manifestação da vontade de outra parte, como um contrato mútuo, simples, empréstimo de bem fungível. Oneroso, cumulativo, configura-se pela prestação mútua e já estabelecida, consequência de cumprimento ou não do contrato, tendo cada parte uma obrigação para com a outra, já determinada. O oneroso, aleatório por natureza. Nessa espécie, o cumprimento do contrato é naturalmente incerto, dependendo para que aconteça de um evento futuro, como no contrato de jogo ou no contrato de seguro. Então, a sua natureza, tá, nesse tipo de contrato, nessa espécie, o cumprimento do contrato é naturalmente incerto. Então vai depender do quê? De um evento futuro. Então o contrato do seguro, para que ele tenha um efeito, né, ele depende, dependendo do tipo de seguro, da morte não é a morte do segurado, né? A morte da morte do segurado, tá? Uma batida de carro, ou seja, você faz um seguro do seu carro. Então, para que ele tenha as suas consequências, né, e seus efeitos, é necessário que haja um sinistro, tá? Então, é um futuro incerto. Ninguém vai fazer um contrato de seguro, se faz,
mas pensando em utilizar esse seguro, tá bom? Embora tem gente que arma, né? Faz as armações para se utilizar do benefício do seguro. A classificação dos contratos, tá? Quanto no momento da execução, instantâneo, leva-se em conta o momento de celebração e cumprimento do contrato por ocorrer em um único ato. O diferido trata de hipótese em que o cumprimento do contrato se dá no momento posterior à sua celebração, tá? Do trato sucessivo ou em prestação. Aqui o cumprimento do contrato se dá no decorrer do tempo, podendo inclusive ser modificado ou acordado em razão da teoria da imprevisão. Eu dou como um exemplo aqui o contrato de promessa de compra e venda, né? Que você faz a promessa, tá? E a conclusão dele vai ocorrer no decorrer do tempo. Quanto a gente personalíssimo, trata-se de contrato em que apenas uma determinada pessoa poderá cumprir o acordado, uma vez que foi celebrado em razão de sua característica pessoal. É o contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho com vínculo empregatício, tá? Ele é personalíssimo. E pessoal ou individual, consiste na hipótese em que qualquer pessoa pode cumprir o contrato. Em pessoal individual, o contrato de prestação de serviço, porque o que está se contratando é o serviço, não é uma pessoa para realizar o serviço. Tá? Já o contrato de trabalho, não. Ele é personalíssimo, porque você contrata a pessoa para executar um determinado serviço. E pessoal coletivo, são os contratos que envolvem várias pessoas, como as convenções coletivas do trabalho. Classificação e espécie de contrato contra a formação. Paritário. Configura-se contrato em que a celebração é de comum acordo, ambos elaborando as cláusulas fixadas. Adesão, tá? Em posse em que apenas uma das partes elabora as cláusulas contratuais e a outra apenas adere. O contrato de plano de saúde, contrato de seguro, tá? Perdão, contrato de seguro não. Contrato de plano de saúde, tá? Seguro de saúde, e contrato também de financiamento para a compra de um veículo. Geralmente são contratos de adesão, tá? Tipo, consiste em desdobramento do contrato de adesão, de modo a se utilizar um formulário em que uma das partes tão somente preencherá. Por quê? Porque a outra já está qualificada, né? As cláusulas já estão prontas, a vontade da outra parte, né? No caso do financiamento de um banco ou do plano, da operadora do plano de serviço, já está externada. Você vai preencher o formulário só com seus dados, aderindo àquilo que está sendo proposto. Quanto ao modo a que existe, principal, traço do contrato fruto da convergência de vontade, estabelecendo a relação jurídica originária entre as partes. O acessório, o contrato acessório, para sua existência, ele depende do contrato principal. Ele só passa a existir se existir o contrato principal. É o contrato de locação. A fiança, né, ele só vai existir se existir o contrato de locação. O acessório, o adjeto, espécie de contrato que se constitui em função do contrato principal, sendo garantia ou complementação deste. O derivado configura-se um contrato novo, que só surge em razão da existência de uma relação jurídica contratual pretérita. Não se comunica, porém, com o contrato principal. Contraforma, solene ou formal. Aquele contrato que deve respeitar os requisitos estipulados em lei, para que haja sua validade. Então tem contrato que tem os requisitos da lei e para que ele seja válido tem que ser seguido esses requisitos. Não solene ou informal, decorre da ausência de disposição legal específica de modo a poder ser feito contrato de qualquer forma. Consensual são aqueles contratos que se consideram formados pelas simples ofertas e aceitação. Reais são contratos que só serão considerados firmados com a entrega da coisa, objeto do negócio jurídico, como no contrato de mútuo, tá? Ou contrato de compra e venda, aquele contrato de compra e venda de balcão. Preliminar, quanto ao objeto ainda, consiste no contrato firmado em que as partes se comprometem
e no futuro firmar o contrato definitivo, como no caso do contrato de promessa, compra e venda. Se faz contrato de promessa e venda e depois existe a complementação de quem vende e passar a escritura definitiva para aquele que está comprando. Tá? O definitivo traz o contrato pelo qual, de fato, concretiza-se o negócio jurídico, que é a escritura jurídica definitiva da compra e venda de um determinado imóvel. Antes teve a promessa e, posteriormente, depois da promessa cumprida, no que diz respeito às parcelas do pagamento, é passada a escritura definitiva, tá? Porque já houve o cumprimento preliminar do contrato e do compromisso. Classificação em espécie. Nominados ou típicos são os contratos previstos em lei, dando os parâmetros legais à sua formação. E nominados são os contratos sem previsão legal, mas que a lei considera lícito, desde que respeitadas as disposições gerais do direito contratual. O misto são aqueles contratos que têm por base um contrato nominado, típico, mas se acrescentam cláusulas de outros contratos ou cláusulas atípicas. Coligados são os contratos que trazem duas prestações em razão de um único negócio, como a venda de automóvel e assistência técnica ao mesmo contrato. Tá? Por isso dizer coligado. União de contrato. São contratos distintos e autônomos que são unidos por conveniência, como um contrato de moradia, que se soma a um contrato de empreitada para construí-la. Ainda com relação à classificação espécie de contrato, quanto ao objetivo. Contrato de aquisição é a forma do contrato definitivo, no qual se tem característica definitiva e documental do bem. Observe aqui que a gente está falando da classificação e eu quero dizer a vocês que um contrato ele pode ter várias classificações. Tá? O contrato de uso ou gozo configura um contrato que não tem a finalidade de transferir a titularidade. É o contrato de locação de um bem. Tá? Você tem o direito de uso e de gozar. E tem a contraprestação do pagamento do aluguel. Sim, de permitir o uso por determinado tempo, deve ser devolvido nas mesmas condições, ressalvando os gastos naturais. Contrato de prestação de serviço. Trata-se daquele contrato pelo qual o prestador de serviço se obriga a prestar pessoalmente ou por terceiro. Observe que a prestação de serviço, ou ele, ou uma terceira pessoa indicada por ele é que vai executar o serviço. Por quê? Porque o que está sendo contratado não é a pessoa, e sim o serviço. Pouco importa quem vai executar. O contrato associativo é um contrato realizado entre duas ou mais pessoas na busca de um fim comum, como um contrato social ou de cooperativa. A interpretação dos contratos. O atual Código Civil estabelece regras de interpretação para os contratos. Essas, por sua vez, é realizado para apurar a realização do contrato, além de estabelecer clareza nas cláusulas contratuais. Então, o Código Civil ele obriga, que o contrato seja de fácil interpretação, senão não tinha o porquê da existência deles. Tá certo? Extinção do contrato. Os contratos, como os negócios jurídicos, em geral, apresentam um ciclo. Nasce de acordo com a vontade, produz os seus efeitos e depois ele se extingue. Tanto é que os contratos, mesmo aqueles por prazo indeterminado, ele possa vir a se extinguir, por algum motivo ou por alguma razão. Basicamente, a extinção dos contratos ocorre pela execução, seja ela deferida, continuada ou instantânea. E primeira parte de hoje, a gente encerra. E como eu havia prometido para vocês uma senha, a senha é contrato de locação. Então, quem assistiu o vídeo até aqui, para ingressar na atividade, tá? Que é a dinâmica, vai ter que colocar essa senha, contrato de locação, e elaborar uma pergunta no que tange a esse assunto, tá? Ou que seja uma dúvida de vocês ou não, mas que a pergunta que a ser elaborada tem que corresponder ao assunto. Quem fizer essa atividade, tá?
vai ganhar bônus, tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.